Quem aqui gosta de nostalgia? Quem gosta de recordar a própria infância? Sabe aquela época em que as coisas pareciam ser mais simples? Talvez a gente, na correria do dia a dia, esquece de olhar para trás. Mas hoje eu quero fazer esse caminho ao contrário. Porque dentro de nós existem vestígios do que já foi. Temos uma criança que ela não desaparece, ela apenas aprende a andar mais rápido. Quem aqui se lembra das coisas que ficaram no tempo e na memória? Eu me lembro do orelhão. Quando eu ia na rua com a minha mãe e eu via um desses, eu saía correndo, fingia que eu estava em uma ligação. Lembro também do rádio. Quem aqui já colocou um CD nele? Vou contar um segredo para vocês, mas é para ficar só aqui, tá? Eu tinha um CD rosa da época da Malhação e eu passava esse CD várias e várias vezes no dia. E só quem já jogou o joguinho da cobrinha vai entender do que eu estou falando. E quem já procurou uma palavra no dicionário? Ah, pelo riso, eu sei a idade de vários aqui, inclusive a minha. Tem coisas que ficam no passado e outras atravessam o tempo, como a literatura infantil. Quando eu penso em literatura infantil, quais são as 3 histórias que você se lembra na infância? Pensou? Eu vou compartilhar 3 com vocês. Talvez a gente compartilhe a mesma história. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma história que marcou a minha infância. Eu lembro aquela música assim: pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar esses doces para a vovozinha. E Branca de Neve, eu ia no supermercado, eu vi uma maçã vermelha, eu falava assim: será que está envenenada? Coisa de criança. E Cinderela. Cinderela é a que mais me marcou. É a princesa que eu achava perfeita, porque o sapato só cabia nela. Mas essas princesas pareciam com a sua fisionomia? Elas te representavam? Pelo menos, para mim, a resposta é não. Hoje eu sou poeta, pedagoga, escritora. Minha área de estudo é a literatura negra. E eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado. E antes de tudo isso, eu era uma criança, uma menina que não se via nas narrativas. As princesas tinham características diferentes da minha. Eu sou negra, cabelo cacheado e olhos pretos. As personagens brancas, cabelo liso e olhos claros. Na escola, eu era uma criança inquieta, levada. Eu ia na escola por causa da comida, porque em casa ela faltava. A professora, para me acalmar, colocava livros em volta da roda. Mas os livros que eu lia, a princesa não tinha a minha cor. Passando para o ensino médio, eu tive contato com os livros didáticos. Nos livros didáticos, os personagens negros eram retratados com muita dor e ferimento. Aquilo me impressionou profundamente. Foi o primeiro contato com personagens da minha cor. Na quadrilha da escola, eu nunca era selecionada para ser o par de alguém. No teatro, eu nunca fui a personagem principal. E nem nos sonhos eu me imaginava sendo a rainha da pipoca. Isso não era falta de talento, era falta de representatividade. A ideia central que sustenta o meu trabalho é necessária. A criança negra, desde cedo, ela aprende uma mensagem silenciosa e dolorosa: esse lugar não é para você.
A educação precisa oferecer uma literatura negra que inclui, empodere e cure, para as crianças se tornarem protagonistas da sua história desde a infância. Quando eu senti a falta de histórias com crianças negras como heróis e heroínas, eu comecei a escrevê-las. Hoje eu sou autora de 4 livros, 2 dedicados à literatura negra. Eu vou contar para vocês como que aconteceu o meu primeiro livro, A Festa da Diferença. Em uma bela noite, eu sonhei com uma história. E nessa história, eu levantei de madrugada, acordei, escrevi no computador. Guardei essa história por vários e vários anos. No fim da graduação, a minha orientadora me chamou para escrever uma história com ela. E nessa, a gente foi fazer o orçamento na editora, ficou um valor alto, e aí eu não tinha esse dinheiro. Eu nunca tive a situação financeira boa, mas isso nunca me impediu de sonhar. Eu fiz um bingo, arrecadei a minha parte, juntei com ela e a gente publicou o nosso primeiro livro, onde a fada era negra e seu corpo não era padrão, A Festa da Diferença. Eu agradeço imensamente a minha orientadora por ela ter acreditado na minha escrita e no meu projeto. Se ela não tivesse acreditado, eu não estaria aqui hoje. Eu venho de uma família em que minha mãe não terminou o ensino fundamental. O meu pai, ele é analfabeto. E as minhas irmãs, assim como eu, escolheram o caminho do estudo. Ser escritora, filha de um pai analfabeto, é a certeza que a educação é a porta de entrada para fazer a diferença e mudar as realidades. E foi dessa ausência que surgiu o meu trabalho. Ao atuar como pedagoga no contexto escolar, eu percebi que os teatros também reproduziam estereótipos. Por isso surgiu a necessidade de criar o projeto Natal Solidário. Esse projeto acontece no final do ano, dezembro, em que eu escolho uma escola ou CMEI público para fazer uma festa para as crianças e levar ao teatro. Nesse teatro, o tema central é a literatura negra. E a gente leva para as crianças muito mais que representatividade. A gente leva a mensagem que o Natal é época de celebrar, compartilhar e agradecer, e não apenas ganhar presentes. Eu falo que projetos como esse fazem a diferença. Esse projeto completa 10 anos esse ano. Tem uma década que eu estou levando a literatura negra através da arte e da educação. E são momentos como esses que traz novas narrativas, onde a beleza da criança negra é celebrada, ela não é figurante, ela é a protagonista dessa história. E eu aprendi que na escola, principalmente no palco da escola, no dia a dia como pedagoga, eu aprendi que representatividade não é estética. Representatividade é pertencimento. Ver uma criança olhar um livro meu e dizer ela se parece comigo, isso cura. Cura silêncios antigos. Cura a ideia de que inteligência e beleza não nos pertencem. Uma criança, quando ela sonha, o seu futuro ela muda. E quando o futuro ela muda, eu escrevo para que isso aconteça. Eu sou a prova disso. O ano passado, eu fui ganhadora de vários prêmios. E por isso que eu estou aqui hoje, que eu acredito na educação. Em 2024, eu ganhei o prêmio Alma da Educação, como professora da transformadora na área de inclusão e diversidade. No fim da graduação, o mérito acadêmico e como melhor escritora do ano. São prêmios como esse que me honram profundamente. Eu falo que atrás de uma cortina diária existe o esforço. A gente vê uma criança chegando na escola pública ou particular de cabeça erguida, os pais se sentindo felizes porque seus filhos estão sendo representados e os professores repensando as suas práticas, é importante dizer, isso não é apenas sobre crianças negras.
E é nesse momento que eu devo repetir a pergunta. E em 2026, quais são as 3 histórias que você se lembra? Para mim, é a festa da diferença, A Fome Tem Nome, de minha autoria. Eu escrevo pela representatividade, eu escrevo para que crianças não se sintam na ausência. São livros como esse que celebram a identidade da criança negra. E Amoras, de Emicida, que traz de uma maneira lúdica a criança negra, a sua beleza, do jeito que ela é. Eu quero deixar aqui palavras de Conceição Evaristo. O importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos. Eu escrevo para abrir caminhos. Eu escrevo para que criança seja protagonista da escola, da sua história. Eu escrevo para que mais e mais Maraísas estejam aqui nesse palco por muitos e muitos anos. E eu sou a prova disso, que isso tudo acontece quando tem que acontecer e quando a gente acredita na nossa história. O ano passado, eu estava aqui, desse outro lado, como participante do TEDx, com o ingresso solidário, porque eu não tinha dinheiro para vir. E hoje eu estou aqui, no centro, como protagonista dessa história. E eu quero agradecer, principalmente, o meu estudo, por ele ter me trazido aqui. E hoje, depois de muito tempo, eu me perguntei se eu era bonita com o cabelo cacheado. E eu compreendi que eu sou linda de qualquer jeito. E é isso.